E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marco, estamos aqui no canal para mais um vídeo e chegamos pro nosso fechamento do mês, né rapaziada? Vamos passar a régua nesse mês aí, que assim, acho que vai dar umas contradizidas aqui em opiniões, principalmente da minha, mas é legal a gente saber como que tá o pensamento dos torcedores no geral. Bastante vídeo essa semana e nessas 2 semanas de data FIFA também, rapaziada. Tem bastante coisa pra gente cobrir que a gente não conseguiu cobrir na semana passada. Comentar um pouco de Champions League também e tudo mais que vai ficar pra essas 2 semanas. Então vamos lá, rapaziada. As análises aqui vão ser bem rápidas porque 3 jogos só apenas. Começando contra o Burnley, rapaziada. O Burnley foi o adversário que a gente deu sorte de pegar na primeira rodada na Premier League, porque existia aquela desconfiança de como que o Tottenham ia vir depois, né, daquela temporada, fatídica temporada que a gente quase foi rebaixado. E foi um bom início de trabalho do Thomas Frank, uma vitória com autoridade e jogando bem, só que você ainda conseguia ver alguns defeitos dessa equipe, principalmente no sistema de criação, que a gente tava sem um número 10 e o Sarri tinha que revezar nessa posição. Fez muito bem, mas não é o cara da posição, não é o cara do passe brilhante. E mesmo assim a gente conseguiu uma vitória porque era contra o Burnley, um time recém-promovido para a primeira divisão. E a gente não fez nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Era ganhar, era convencer e de certa forma convenceu. Foi 3 pontos garantidos, 3 pontos importantes. E aí depois teve o desafio contra o Manchester City. Ou nem tanto desafio assim, porque o Tottenham, no retrospecto histórico, ele é um time que joga muito bem contra o Manchester City. Fomos lá no Etihad, ganhamos. É claro que o futebol apresentado pelo Manchester City ajudou. Jogaram muito mal os 90 minutos. E a gente fez uma partida, acho que dá pra se dizer uma partida cirúrgica. A gente soube jogar aquela partida. O Manchester City estava colocando a gente contra as cordas no primeiro tempo, mas daí saiu o gol e as coisas começou a vir um pouco mais pro controle do Tottenham, que conseguiu sim controlar essa partida. Depois o segundo gol que sai de uma forma brilhante, a pressão do Thomas Frank, que ele gosta de fazer muito isso. O goleiro acabou saindo errado e entregou nos pés do Richarlison, que sobrou pro Palhinha. E ele fez o gol, 2-0, sem tomar gol pro Manchester City. O que é muito difícil também, porque o Manchester City é uma equipe muito ofensiva e que normalmente marca muitos gols. Mas não tá no momento que já foi esse Manchester City. E aí a gente vai pro jogo contra o Bournemouth, que é o que talvez tenha acordado um pouco a torcida de uma certa forma, mas dá pra gente fazer uma análise sobre esse jogo. Cara, o Tottenham não jogou bem contra o Bournemouth. É uma coisa que dá pra você se entender, porque quando você começa um novo trabalho do zero, como o Tottenham tá começando, essas oscilações de resultado vão acontecer. Você pode fazer 2 partidas fantásticas como fez e depois chegar para um outro time que tem um trabalho mais consolidado, que tem um técnico lá 2 temporadas, você pode chegar contra esse time e sofrer, mesmo que você esteja num bom momento. O trabalho do Bournemouth é muito melhor do que o do Tottenham. O time do Bournemouth não é qualquer time, tem jogadores de muita qualidade ali. Eles perderam a zaga deles por completo, que era um grande pilar dessa equipe na temporada passada. Só que os caras que trouxeram já tá começando a fazer efeito. E por que tá começando a fazer efeito? Porque já tem um trabalho pré-definido ali. Todos os jogadores sabem o que tem que fazer. E aí só falta você entrosar a zaga, como entrosou nessa partida contra a gente. A questão é essa também. Então foi uma vitória merecida do Bournemouth. E falando do Tottenham, da gente nessa partida, foi um jogo que a gente viu que as carências que a gente tem no time titular, elas foram muito evidentes pra gente perder esse jogo. A gente não conseguiu criar nada nessa partida, principalmente no primeiro tempo. E quando você não tem um 10, é muito difícil. Por mais que você tenha o Sarri jogando bem, você vai pegar uma equipe totalmente entrosada, como a do Bournemouth, você vai sofrer. Vai sofrer. E como eu falei, não é qualquer time, não é qualquer jogadores que estão ali. Meio campo não funcionou. Não funcionou e aí você não consegue criar, né?
E quando a bola passava, chegava no terço final, péssimas conclusões tomadas de decisão. De quem? Brennan Johnson, patético, sempre foi patético. Richarlison, que é um cara muito 880. Nesse jogo, as poucas bolas que chegaram nele, parecia que tava batendo num tijolo. Batia e voltava, sempre impedimento. Então, assim, por mais que é um jogador que esteja num bom momento, que pode dizer que tá jogando bem e é o titular da posição, mas quando o cara joga mal, tem que falar. O time todo jogou mal. Só que, né, isso resvala nos principais jogadores da nossa equipe. E seria um jogo completamente diferente, na minha opinião, se para esse jogo a gente já tivesse o Xavi Simons para jogar. Pô, é o meio campista. A gente precisava desse cara para esse jogo. Provavelmente agora nas outras partidas vai ser diferente, porque você não vai ter que improvisar em tese o Sarr para ser o meio campista da sua equipe. E ali na ponta esquerda, a gente precisava de alguém com mais qualidade. Só que não tem. A questão é essa. Porque Brennan Johnson e qualidade não combina na mesma frase. E agora, talvez essa vinda do Kolo Muani seja para jogar nessa posição. Levando em consideração que para centroavante pode ser difícil. Mas o Kolo Muani é um cara que consegue jogar muito bem também na esquerda. Então, se talvez esses dois jogadores já tivessem no Tottenham para esse jogo contra o Bournemouth, talvez tivesse sido diferente essa partida, porque você teria um meio campista e você teria um jogador na ponta esquerda muito melhor do que é o Brennan Johnson. Mas, enfim, não deu tempo. Não deu tempo e a gente perdeu. E a gente encerra esse mês de agosto com 6 pontos. Eu tô olhando aqui, tá, rapaziada? Em 4º lugar na Premier League. Poderia ser 9? Poderia. E a gente podia estar disputando a liderança com o Liverpool. Só que a gente não pode se iludir com isso também. Essa temporada não é para título. É temporada de reformulação. É isso que a gente tem que entender. Resultados como esse contra o Bournemouth vai acontecer. Por mais que seja difícil de aceitar. É o que é. E muito melhor esse mês de agosto se comparado com a temporada passada. Fazendo recorte, rapaziada. Aquela temporada antes de começar, né? O mês de setembro era só 4 pontos. Um empate patético contra a fraca equipe do Leicester. Uma vitória por 4-0 contra o Everton, que cá entre nós, né? É o Everton, que essa temporada tá começando muito bem. E foi uma derrota contra o Newcastle. 4 pontos apenas conquistados na temporada passada. Essa daqui 2 a mais e 4ª colocação. Aquela a gente ficou em 10ª, se eu não me engano. E já faz muito tempo, não vou lembrar com certeza. Mas você vê uma franca de uma melhora. Você vê um time que joga mais. Você vê um time que quando perde para uma equipe boa, como é a do Bournemouth, não sofre goleada como seria na temporada passada. Se fosse com o Postecoglou, a gente tinha tomado 4-5 fácil. Então você já consegue ver nas entrelinhas que tem uma mudança aí. O Tottenham tá vendendo caro os seus jogos. E agora a data FIFA que vem aí é um medo pra gente, porque jogadores se lesionam em data FIFA. E esse elenco nosso beira o colapso total, porque não tem tanto elenco assim se acontecer lesões. Então assim, a gente tem que torcer pra não acontecer nada nessa data FIFA e nem nas próximas que virão. Mas a análise é essa, rapaziada. Eu acho que não é tão ruim assim como muitos pregaram e estão pensando depois da derrota contra o Bournemouth. O Bournemouth não é um Leeds, não é um Burnley. É uma equipe que vai tirar muitos pontos de grandes equipes essa temporada. Quase tirou do Liverpool, né? Mas o Liverpool é o Liverpool. Então, essa é a minha opinião, rapaziada. E quero saber a opinião de vocês também. Deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!